jornada da transformação, né? Na verdade, a gente vive, né, no processo de transformação, né? No dia a dia, a gente está a vida inteira aí, né, nesse processo de transformação. Quem acha que não, meu, para e pensa, porque é todo dia tem alguma coisa nova, todo dia tem algo acontecendo, todo dia você está aprendendo alguma coisa, todo dia você está acertando o dedinho no pé da cama. Todo dia não, porque aí não aguenta, não tem dedinho que aguente, né? Mas todo dia, né, tem um aprendizado novo na vida, percebe? E exatamente isso, quando a gente fala de autoconhecimento, é exatamente isso que falta muito para as pessoas, é entender, né, por qual motivo eu estou sentindo isso aqui agora, né? Por qual motivo, né, aquilo aconteceu mais uma vez na minha vida. Isso é autoconhecimento, né? A partir do momento que você começa a procurar motivos para aquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Simples, assim, entendeu? Simples. Ó, valeu, Thaís, pelo tema. Então, percebe? É uma jornada que a gente vive no dia a dia, é uma jornada que, queira ou não queira, está acontecendo. Então, por esse motivo eu resolvi manter, né, o nome de Jornada da Transformação daqui para frente, né, para as nossas lives aqui. E nessa aqui, né, como eu falei num dos vídeos, né, tem coisas que a gente fala e é legal e funciona, né? Quem tem ideia e funciona e vai bem, como as perguntas, né? Perguntas, pode chegar mais perguntas, tá, gente? Tá chegando poucas perguntas, né? Então, perguntas é legal, porque faz a coisa andar aqui. Agora, sugestão de nome é complicado, porque começa a vir, né, uma sugestão, outra, depois tem que fazer uma outra enquete para descobrir, né, daqueles que chegaram, qual que a gente vai escolher. Quer dizer, a gente fica só fazendo, né, enquete, né, para descobrir o nome, né? Então, eu peguei aí 3 das que vieram, das primeiras que vieram, né, porque as outras estão muito ligadas também, né? Eu peguei 3 aí para a gente falar nesse aqui, porque elas estão interligadas. Queira ou não queira, elas estão interligadas, né? Que foi ansiedade, né? Como lidar com filhos adultos, né? E autoconhecimento, percebe? Então, quando a gente fala de filhos adultos, se você parou, né, para questionar como que eu lido com filhos adultos, é porque tem alguma coisa que está pegando. Porque se não estivesse pegando, você não estaria, né, preocupado com isso. Olha só, qual é a ansiedade que tem em relação, né, àquele filho? Né? O que está acontecendo? Por que não tá, as coisas não estão acontecendo? Por que talvez não arrume emprego? Talvez porque sempre, né, não dá certo o relacionamento, né? Então alguma coisa está acontecendo, está muito ligado com a ansiedade. E qual é a solução? Solução para tudo é autoconhecimento. Então, por esse motivo que eu peguei esses três temas que foram sugeridos. Tinha amor próprio também, que também tá muito ligado a tudo que a gente vai conversar, percebe? Então, eu peguei esses 3 temas para quê? Para a gente bater papo aqui nessa live, para a gente mandar informação. Para quê? Para cair mais algumas fichas para vocês, porque o motivo da live aqui é exatamente, né, transformar, trazer mais informação, fazer vocês entenderem, né, aquilo que está pegando, né? Então, como eu falei, é um processo de aprendizagem, a gente está aprendendo a todo momento, percebe? Aqui talvez, né, quem aprenda menos talvez seja eu, porque, né, se fosse num treinamento presencial, uma live presencial, a gente estivesse junto aqui, com certeza até eu estaria aprendendo, né, porque a troca é maior. E na live, né, infelizmente, a troca é mais daqui para vocês do que de vocês, né, para mim. Mas manda informação, manda pergunta, gente, entendeu? Manda pergunta. E ó, eu já vou começar com uma pergunta que foi feita, tá? Sobre ansiedade. Como posso acalmar a ansiedade por um momento que quero viver, mas ainda vai demorar? Né?
Como que eu posso acalmar essa ansiedade? Com quanta gente que acontece isso, né? De você ficar ansioso para aquilo que vai acontecer lá na frente. O que é ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é você, né, estar em busca de algo, né? Está ansiando por algo, você desejando algo. Ansiedade. Aí você fala assim, ansiedade é algo ruim? De forma alguma que a ansiedade é algo ruim. Né? A ansiedade daquilo que você está aguardando, né? Tranquilamente, que é exatamente essa resposta, né, para essa pergunta, né, que você está aguardando com paciência, né, sabendo que tudo tem o seu tempo para acontecer, né? Então, essa é natural, é uma ansiedade que faz parte da vida. Se você não estiver buscando algo na sua vida, ansiando algo na sua vida, desejando algo na sua vida, o que você está fazendo aqui, nesse mundinho? Então, essa ansiedade é uma ansiedade boa, né? O problema é a ansiedade excessiva. Percebe? Aquele negócio que eu quero para ontem, né? Tem que acontecer agora aquilo que vai acontecer daqui a um ano, né? Eu não vejo a hora de chegar. E percebe, esse comportamento de não vejo a hora de chegar, onde que a gente vê muito esse comportamento de não vejo a hora de chegar? Em que fase da vida que a gente vê muito isso na hora de chegar? Entendeu? Fala para mim, digita aí, em que momento da vida, né, que aquele negócio, a paciência curtinha, que quer tudo para ontem, que não aguenta, né, esperar uma semana para a coisa acontecer, um dia para a coisa acontecer, não é uma semana, né? Quando é criança, a Thaís colocou aqui. E é isso. Percebe? Comportamento de criança acontecendo aqui. Show, Thaís, show. Entendeu? Comportamento de criança. Percebe? É aquele negócio. Já chegou? Já chegou? Já chegou, né? E não é só o burro que é assim. Percebe? Comportamento de criança. E é exatamente isso que a gente tem que começar a dar atenção, gente, em tudo, tá? Não só na ansiedade, em tudo, né? O quanto tem do comportamento daquela criança. Percebe? Quanto que tem do comportamento daquela criança? Que é aquele negócio, se o pai chegar e falar, ó, fim de semana que vem tu vai pra praia. Pra quê? Eu tô falando aqui pra vocês, eu lembro de uma vez, né, a gente ia muito pra praia, quando era criança, né? Meu pai adorava a praia, então sempre que dava para ele dar uma escapada, a gente ia pra praia. E meu pai não tinha muito tempo, né, para isso, porque meu pai, ele era caminhoneiro, né, rodava, fazia entrega e apanha dentro de São Paulo, e às vezes final de semana ele estava arrumando o caminhão para poder rodar durante a semana, né? Então não era sempre que a gente conseguia ir, né, para a praia, e quando ia era farofada, né? Era aquele negócio, já ia com a lona para jogar em cima do buíque, gente, tô entregando a idade, entendeu? Para jogar em cima do buíque, a lona, já fazia aquela cabanona ali na praia, já levava a galinha, farofa, entendeu? Era muito, adoro, delícia, né? Lembranças fantásticas desse momento, né? Desses momentos, né? E eu lembro uma vez, né, que estava tudo certo para a gente ir para a praia, tudo certo, certíssimo. Chegou na sexta-feira, passamos a semana inteira na ansiedade, né, de ir para a praia, né? Na sexta-feira a galinha já estava pronta, a farofa estava tudo pronto. Ah, sexta não, a gente ia no domingo, né, no sábado, tudo pronto para a gente ir no domingo, passar o domingo na praia. Aí como que amanhece o domingo? Não era chovendo, era dilúvio. Mas chovia muito, mas muito. É aquele negócio, castigo, manja. A gente quando é criança fala, não, é castigo, não pode ser, é impossível, né?
Então, mas vai parar de chover, pai, depois a gente vai. Assim que parar de chover, a gente vai, pai. E meu pai falava, sim, filho, na hora que parar de chover, a gente vai. Que ele tinha certeza que não ia parar de chover. Ele tinha certeza que não ia. Aquele negócio de chover o dia inteiro e mais um pouco. Não é? Mas, percebe, além da ansiedade que estava rolando antes, o que aconteceu ali naquele domingo de manhã, né? Quando a gente acorda com aquele chuvão? Uma baita de uma frustração. Né? Bateu aquela frustração de não poder, né? De não poder ir para a praia. Percebe? Então, é o que acontece muitas vezes com aquela ansiedade que você vem trazendo, carregando, né? Com você, de chegar na hora, né? Como está isso aqui, decepção também, chegar na hora, a coisa não acontecer. A coisa não acontecer. Né? Por quê? Porque quando você vive no processo de ansiedade, você não prevê o que pode atrapalhar o meio de campo. O que pode atrapalhar o teu projeto? Percebe? Porque você está focado exatamente no quê? Naquilo que você quer. Vai acontecer, é meu, né? Então, para essa pergunta que foi colocada aqui, como acalmar a ansiedade por um momento que eu quero viver, mas ainda vai demorar? Paciência. Dar atenção aos detalhes. Perceber o que tem que ser feito aqui no presente para que aquilo aconteça lá, né? Porque você ainda corre o risco de chegar lá e não acontecer, né? Porque se você tiver na ansiedade aqui, vivendo lá naquele momento, você não está fazendo o que tem que ser feito aqui no presente. Você não está dando atenção ao seu presente aqui, percebe? Aí a Márcia coloca aqui, eu digo que criamos um castelo de gelo e não previsamos isso? Não prevemos a ansiedade, a intensidade do sol que estará sobre esse castelo. É mais ou menos isso mesmo, né? Ou castelo de areia, né? Que a gente não prevê que aquela onda vai vir e vai derrubar o castelo de areia. E é isso, né? Então a gente tem que parar, eu falo isso muito dentro do set aqui, a gente tem que tomar cuidado com os castelinhos que a gente fica criando, né? Os castelinhos de areia que a gente fica criando, né? Ali pertinho de onde vai bater a onda, onde vai bater a água e vai derrubar. A gente cria o castelo e acredita que ali é sólido e tudo vai acontecer, tudo vai dar certo. Só que não para quê? Para analisar, né? O que tem que ser feito, né? Os detalhes. Né? Ó, se vocês quiserem, vão falando aqui, tá, gente? Vão mandando informação aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa para cima aqui. Ó, boa noite para todo mundo que entrou depois, tá? Então, pessoal, é exatamente isso, tá? Então, aí eu pergunto para vocês, né? Aí eu pergunto para vocês, o que é necessário, né, para você diminuir essa ansiedade, né? Que é outra pergunta que está aqui, ó. Quais estratégias para lidar com ansiedade no dia a dia? Vamos lá. Quais estratégias que vocês acreditam que sejam legais para lidar com a ansiedade no dia a dia? Vamos lá, vai colocando aí, gente. Uma eu já falo para vocês aqui agora, né? Que muita gente foge disso e é muito legal e ajuda muito, né? Em você controlar a ansiedade, que é exercício físico. Exercício físico, né? Por quê? Você está focado naquilo que você está fazendo naquele momento e o exercício físico ele está mudando o quê? A química do seu corpo, percebe? O que acontece? Eu vou colocar um pontinho aqui, gente, porque eu não consigo sair desse negócio aqui, fica no meio da minha cara aqui. O que acontece, pessoal, quando você está no processo de ansiedade? Né? Por que muitas vezes, né, quando a pessoa está naquele pico de ansiedade, né, ela não consegue às vezes nem parar para respirar? Ela acredita que, né, eu não sei quem já teve aqui, né, e passou por algum processo desse, é algo que parece que você vai morrer, percebe? Falta ar, entendeu? Falta
O que mais que falta, gente? Começa a tremer, coração palpitar, entendeu? Percebe? Por qual motivo isso? Né? Se você parar e fazer uma análise da química do teu corpo nesse momento, você vai ver o quanto de adrenalina que tem ali fluindo junto com o cortisol. Percebe? E quando você vai fazer exercício físico, entendeu? O que acontece? Você começa a mudar essa química no seu corpo. Você começa a alterar essa química. Né? Então, ó, Thaís colocou aqui meditação. Meditação, show, isso aí. Né? Ouvir músicas ali colocou. Né? E o treinar, né? Exercício físico. O que mais, pessoal? Vai colocando aí, tá? Quer ver? Uma outra coisa que é muito importante, as pessoas não dão valor. E é uma coisa que você faz todo segundo, porque senão você não estaria aqui nesse mundo. Respirar. Respirar. Mas respirar dando atenção à sua respiração. Ó, percebe o seguinte, a respiração de uma pessoa num processo de ansiedade. Né? Nesse processo de respiração, não vai conseguir nunca controlar. Né? Você não vai conseguir nunca controlar a tua ansiedade. Então, o que você tem que começar a fazer? Diminuir o ritmo dessa respiração. E pode ser mais lento ainda, 6 por 6. Você diminuindo o ritmo da tua respiração, o que vai acontecendo? O teu fluxo sanguíneo começa a ficar mais lento, né? Vai injetando menos adrenalina no teu corpo. E você vai relaxando, entendeu? Você vai diminuindo a intensidade daquele processo. Percebe? Simples assim, gente. Entendeu? Simples assim. A Simone colocou aqui, Ricardo, uma vez aprendi que tem que respirar até encher a barriga, né? Que é isso mesmo, é o 6 por 6. Aí você conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 e vai. Entendeu? Então, você liga pra mim, né, Ale? Então, quando a Ale liga pra mim, que bate uma ansiedadezinha nela, o que eu faço? Eu vou mudando o foco dela. Eu vou alterando, eu vou batendo papo, conversando e tal, vou mudando o foco. Né? Pra quê? Pra sair daquele processo. Porque, ó, se eu falar pra vocês que basta você mudar o teu padrão de pensamento, você mudou o padrão de pensamento, você já vai sair desse processo de ansiedade. Só de você mudar o padrão de pensamento. Porque você está num pensamento que está te levando para isso. Entenda o seguinte, pessoal, tudo que acontece aqui é algo que você está gerando. É algo que você está criando. É o que você está pensando. Ah, mas não estou pensando em nada. Tá. Né? Teve algum problema, alguma discussão, alguma briga, algo que você está querendo e está percebendo que não está chegando e você quer para ontem, aquela criança está gritando aí dentro de você, né? Querendo para ontem. Então, tem um processo acontecendo. Então, se você muda o teu padrão de pensamento, né? Como você, até a Lê colocou aqui, né? De ouvir música, percebe? De fazer atividade física, percebe? O que você está fazendo? Você está mudando o padrão de pensamento. Quando você começa a fazer atividade física, você vai começar a pensar em outra coisa ali. Você não vai conseguir ficar pensando, né, naquilo que estava te levando a um processo de ansiedade. Tá? Para uma crise de ansiedade. Você vai sair. Show! Entendeu? Só que quando você está... Não dá. Você não consegue parar para pensar em outra coisa. Entendeu? Aquilo já está fixo ali. Percebe? Você não consegue mudar. Então, por isso que a respiração é importante. Né? Você controlar a respiração. A partir do momento que você começa a controlar a respiração, fica mais fácil você mudar o quê? Padrão de pensamento. Tá? Uma outra coisa, tá? Você dar atenção, né, aos seus limites. Por quê?
dá para você começar a perceber quando que você está entrando, entendeu? Nessa crise de ansiedade. E quanto antes você começar o processo de mudar a respiração e mudar, na verdade, nem deixar aquela respiração entrar, entendeu? Então, quanto antes você fizer isso, percebe? Menos você vai estar dentro desse processo de ansiedade. Simples assim, né? Então, começar a estabelecer limites aí na sua vida, né? Você começou a perceber que a coisa está acontecendo, você começa a mudar, né? A ansiedade é associada à falta de autoestima, segurança. Então, pode ser que tenha alguma coisa, né? Por exemplo, alguém te falou alguma coisa que você sentiu, né? O ó do borogodó, né? E aquilo te trouxe, te levou para um processo de ansiedade. Pode ser, mas não é, né, algo que você fala assim, quem tem baixa estima vai sempre entrar no processo de ansiedade. Né? É mais fácil a autoestima você entrar no processo de depressão. Né? Baixa autoestima, entrar no processo de depressão. Insegurança, entrar no processo de depressão, do que você entrar num processo de ansiedade. Tá? Deixa eu ver. Tem mais alguma pergunta aqui para cima? Só tem as boas noites. Ricardo, aqui não tem energia. Estou com 7%. Se eu sumir, acabou. Mas estou adorando. Então fique até terminar os 7%, Simone. Percebe? Sem ansiedade, Simone. Tranquila, porque vai ficar gravado. Depois você assiste, ó. Relaxa. Ó. E isso pode levar a um processo de ansiedade. Ai, 7%. Agora é 6%. 5%. E ainda falta meia hora. Olha só, entrando no processo de ansiedade. Percebe? Então, sem entrar no processo de ansiedade. Tranquila. Relaxa. Né? Porque vai ficar gravado. Se você achar algum lugar para carregar aí. Entendeu, pessoal? Como é fácil a gente entrar no processo de ansiedade, numa crise de ansiedade? Né? Que é isso, né? A gente vê algo terminando e a gula está muito ligada ao processo de ansiedade, né? Vai acabar e não vai ter mais. Não, você nem fome, nem com fome você está. Mas a gente deixa para outra vez, quando a gente for falar de emagrecimento e tal, a gente entra nisso. O processo de ansiedade ele flui legal aí. Tá? Outra estratégia no processo de ansiedade, voltando aqui, é claro, né? Procurar um profissional para quê? Para você entender o que está acontecendo. Né? Olha só, o que é você entender o que está acontecendo? Né? É outra parte aqui, né, dessa nossa jornada de transformação, né? Que é o autoconhecimento, gente. Quanto mais você se conhecer, percebe? E não é só se conhecer, é conhecer e buscar ferramentas para que aquilo não pare de acontecer na sua vida. Porque é uma coisa que eu falo para todo mundo, entendeu? Que eu falo para todo mundo. Deixa eu só ver a pergunta aqui. Ricardo, como podemos lidar com uma pessoa ansiosa? Como agir para ajudar ela ou ele? Então, primeira coisa, Giga, ninguém muda ninguém. Tá? Isso a gente tem que deixar bem claro, gente. Né? Que é exatamente o que eu estava falando, né? E já vou entrar na tua pergunta aqui, que é show. Você chega para a pessoa está lá mancando, né? E aí você chega, você deu uma olhada, ver se não tem uma pedra no teu sapato? Uma pedra, um prego, alguma coisa? Ah, será? Aí a pessoa tira, tem um prego para cima aqui mesmo, olha, que está machucando meu pé, por isso que eu estou mancando. Então, é só tirar o prego. Ah, tá. Mas vai dar trabalho, né? Faz o seguinte, já acostumei desse jeito aqui, sim. Já assim mesmo, quando eu tiver um tempinho eu tiro. Né? Então, o se conhecer somente, né, não quer dizer que você vai ter o resultado. Né? É se conhecer e começar o processo de mudança. Né? Que é exatamente aqui em cima da pergunta do Giga. Né? Então, a primeira coisa, você percebe que a pessoa é ansiosa. E não adianta você perceber que ela é ansiosa. Ela tem que perceber que ela está nesse processo. Né? Ela tem que perceber.
Porque o grande problema de você estar com uma pessoa ansiosa é de você entrar num processo de ansiedade também, né? Porque a pessoa fica te cutucando, fica empurrando, fica querendo para ontem, fica, né? Então, o perigo é entrar junto, mas a partir do momento que você percebe o que está acontecendo ali, né, você pelo menos pode, né, se salvar nessa situação, tá? Mas a pessoa ela tem que perceber, né, que aquele processo não está legal, não está fazendo bem, entendeu? Tá lá trazendo queimação no estômago, dor de cabeça, piriri, né? Por quê? Você vai somatizar de várias formas, entendeu? Vai ter um sentimento de morte, então vai ter várias coisas que podem estar acontecendo ali naquele momento. Então a primeira coisa, a pessoa perceber. A hora que ela perceber, ela está começando um processo de autoconhecimento, né? Aí é entender, né, por qual motivo que isso acontece, né? Buscar os motivos. É nesse momento que às vezes uma ajuda profissional, entendeu? Facilita muito o caminho, percebe? Uma ajuda profissional, um treinamento, entendeu? Escutar feedback de outras pessoas, entendeu? Isso é legal também, tá? Então, essa informação que vem dos outros, né, ela está te mostrando algo que você não enxerga. Geralmente as pessoas acreditam que é crítica, né? E fica julgando, debatendo e etc e tal, entendeu? Mas valeu pela pergunta aqui. O Kleber, acredito que ninguém ajuda ninguém, ninguém muda ninguém, né, Kleber? Ajudar a gente ajuda. Ajudar a gente ajuda, só que se a pessoa vai mudar ou não, aí já são outros 500. Deixa eu ver aqui. Então, ele tem um amigo que, quando ele está ansioso, ele começa a cutucar o dedo e o mesmo machucado, ele continua. Aqui apareceu um negócio aqui. Pronto, agora sim. E o mesmo machucado, ele continua sem perceber. Roer unha, né? Roer unha está muito ligado ao processo de ansiedade. Isso aí que você falou, né? Dele estar lá em cima de uma ferida, né? E na hora que vê, já está sangrando e nem percebeu o que estava fazendo. Por quê? Não percebe mesmo. Porque, na verdade, você não está aqui. Quando você está numa crise de ansiedade, você não está no presente. Você está lá, vivendo, né, aquilo que não está acontecendo, porque não tem como. Você está aqui, a coisa vai acontecer lá. Percebe? Então, a pessoa não está percebendo nada do que está acontecendo aqui. Nada que está acontecendo aqui. Ela está totalmente fora do presente, né? E é o que acontece com o teu amigo aí, entendeu? É o que acontece com o teu amigo. Deixa eu ver quem mais aqui. E depois, se quiser, a gente pode conversar sobre isso, tá, Giga? Todos vocês aqui, tá? Depois, se quiserem, é só mandar mensagem lá no direct, perguntas lá e eu vou respondendo, tá, gente? Ah, Simone, faço isso no couro cabeludo. Não, tem gente que arranca cabelo, né? Arranca e come ainda. Né? Tem vários, né, tiques aí, né, que demonstram processo de ansiedade. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de ansiedade aqui. Não. Ó, se tiverem mais alguma dúvida, vão perguntando aí, tá, gente? Ficou claro, Gui? Você entendeu aí? Entendeu? E a pessoa tem que perceber, tá? Não tem jeito de a gente mudar o outro, infelizmente. Ó, uma pergunta aqui relacionada ao autoconhecimento. Quais são os benefícios tangíveis que o autoconhecimento pode trazer para a vida de uma pessoa? Não. É o que a gente já estava falando aqui, tá? Então, a Regiane, balançar a perna, né? Autoconhecimento é tudo, né? Em todas as lives, em todos os treinamentos, em todos os atendimentos aqui, em todas as mentorias, certo? Qual o caminho que está sendo feito? Está sendo feito o caminho do autoconhecimento. Aqui é complicado.
Opa, entendi sim, é complicado. Isso, eu sou uns toques quando eu vejo. Ah, você dá uns toques. Eu dou uns toques quando eu vejo, mas dá 5 minutos e ele tá lá de novo. Então, na verdade ele tem que entender, tá? Voltando pro negócio da ansiedade, ele tem que entender o que está acontecendo com ele. Para ele brecar, para ele parar. Percebe? É aquele negócio, a pessoa que rói unha por causa do processo de ansiedade. E não, a roer unha não está só ligado à ansiedade, tá? Pode estar ligado à angústia, pode estar ligado ao medo, pode estar ligado a um monte de coisa, mas vamos dizer que seja ansiedade, né? Na hora que ela leva o dedo na boca, ela entender que, né? Ela entender que, é por causa da ansiedade que está aumentando. Então, peraí, deixa eu mudar a minha respiração, deixa eu mudar o padrão de pensamento e salvar minhas unhas. E não só unha, fumar também, tá, gente? Né? É aquele negócio, a pessoa entrou num processo de ansiedade, ela vai catar o cigarro e vai lá, se bobear vai fumar um atrás do outro. Entendeu? Então, é aquele negócio, na hora que você vai sair para fumar, né? Se está linkado com ansiedade, a partir do momento que você se conhece, fala, opa, eu sei qual o caminho mais saudável para resolver isso. Né? Que, voltando ao autoconhecimento, né? Tanto é que a Thaís colocou aqui, o melhor caminho ao autoconhecimento, não tem outro, gente. As pessoas falam muito, né, da mudança, do processo de mudança. Cara, não tem como você entrar num processo de mudança se você não se conhecer. É impossível, entendeu? Você entrar num processo de mudança sem se conhecer. Eu vou mudar o quê se eu não me conheço? É a mesma coisa, né? Eu vi que a Regiane está aqui. É a mesma coisa que chegar para a Regiane. Ó, Regiane, eu quero que você, né, dê um jeito na minha casa lá. Eu quero que você mude tudo lá, jeito, né? E eu quero que você me entregue já o projeto a semana que vem. E a Regiane nem foi na minha casa, nem vai na minha casa. Né? O que ela vai mudar na minha casa? Se ela não sabe nem quantos quartos tem, entendeu? Como que é a sala, como são os banheiros. Ela tem que conhecer a minha casa primeiro, para depois entender o que tem que ser, o que pode ser mudado, de que forma pode ser mudado. Né? Se bobear, ela vai ter que pegar até a planta, né? Porque se for tirar alguma parede, para ver, né? Se aquela parede pode ser tirada, se não tem um cano passando naquela parede. Né? Então, não existe processo de mudança sem autoconhecimento, gente. Né? Não existe. Regiane, muito comum isso acontecer quando a pessoa está ansiosa. Né? A gente já voltou para sei lá. Mas sabe o que estava tudo ligado que eu falei? Não, eu vou fazer já a jornada aqui, já vai tudo junto, misturado. E né? Quando a gente fala de transformação, né, a gente não consegue fixar num ponto só. Né? Dentro das lives a gente vai trazer pontos específicos, mas vocês vão ver que a gente vai entrar muita coisa que a gente já falou e vai falar de novo, entendeu? E que falar nessa vai falar na outra. Porque está tudo junto, tudo misturado, gente. Né? Não tem como você separar, né, isso ou aquilo. Então, autoconhecimento. Entendeu? Autoconhecimento é o que vai te levar para o melhor caminho, se você quiser. Entendeu? Se você não quiser, você fica estagnado onde você está. Percebe? Então, não existe como você mudar sem se conhecer. Porque senão é o exemplo que eu dei da Regiane aqui. Né? Eu vou chamar ela para, né, mudar toda a minha casa sem ela nem conhecer a casa, sem ela ter ido lá fazer uma visita. Que projeto que ela vai fazer? Entendeu? E é isso. Qual o projeto que você vai fazer da sua vida? O que você vai mudar na sua vida hoje? E isso, pessoal, ó, já estou saindo um pouco fora do assunto. Percebe? Quais são os seus objetivos hoje? Né? Quais são os seus objetivos? Para daqui uma semana, daqui 6 meses, daqui 1 ano, quais são os seus objetivos? Porque o que acontece muito das pessoas criarem objetivos focados naquilo que os outros sugerem, naquilo que ela vê na internet, naquilo que o outro vizinho está fazendo, mas ela não para perceber,
né? Como que ela está? O que ela tem de ferramenta? O que ela tem de recurso para realizar aquilo? Quais são os comportamentos dela que vão facilitar ou dificultar para ela chegar naquele objetivo? E muitas pessoas entram de cabeça, né? E não fazem essa análise, não param para se entender, para saber, né? Nesse projeto, o que eu já tenho e o que eu preciso buscar para ir em frente. E aí quebra a cara. Quebra a cara, se frustra. Né? Entra o processo de ansiedade aí, entra o processo de ansiedade. Então, não adianta você falar assim, eu quero ser o melhor líder na minha equipe, na minha empresa. Eu vou ser líder, eu vou ser gerente, eu vou ser diretor, você tem possibilidade de ser o que você quiser. Mas o que te falta? Percebe? Quais os recursos que te faltam? Como que eu vou perceber qual recurso que me falta se eu não parar para me conhecer? Né? O que o outro faz e está lá? Né? O que estava fazendo aqui e chegou lá? Que eu tenho que começar a fazer. Ou que talvez tenha uma crença aqui que não permite que eu faça aquilo que ele faz. E como que eu vou chegar lá sem fazer aquilo que ele faz? Qual o caminho que eu tenho que fazer? Autoconhecimento. Né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ó, pessoal, eu estou vendo que de vez em quando vocês mandam aqui solicitação para participar do vídeo. Só faz um favor para mim, quando realmente vocês quiserem participar, coloca aí digitado, tá? Porque às vezes clica sem querer, né? A Tereza aqui colocou, ó, solicitação a participar do vídeo. Eu vou colocar a Tereza aqui. Vamos, Tereza! Eu falo que às vezes a pessoa encosta sem querer, né? Mas se quiser, tamo junto, tá? Se alguém tiver algo para acrescentar aqui, para agregar, é só falar, ó. Deixa eu entrar junto aí. E simbora. A Regiane, muitas mudanças internas se tornam as externas e consequentemente dos espaços que ela vive. Deixa eu entender, isso aqui é profundo, hein, Regiane? Muitas mudanças internas se tornam externas e consequentemente dos espaços que ela... É aquele negócio, quando o seu mundo muda, né? O mundo ao seu redor muda junto. Que é isso que você está falando aqui, né, Rê? Então, a partir do momento que você começa a mudar, tudo ao seu redor começa a mudar. Aquilo que você está enxergando começa a mudar. Né? Processo de mudança, entendeu? E é bem assim. Né? Assim colocou aqui, autoconhecimento liberta. E é isso mesmo. Né? E quantas pessoas que... E esse é o grande prazer que a gente tem. Entendeu? Esse é o grande prazer, né, que a gente tem. Quando a gente fala de transformar vidas... Esse é o grande prazer, é de você perceber a mudança da pessoa, de você perceber o quanto que aquela pessoa está crescendo, está evoluindo, né? Está mudando os sentimentos internos em relação ao mundo, em relação às pessoas que fazem parte do mundo dela. Entendeu? Isso não tem preço, essa transformação. Entendeu? Não tem preço. Né? Exatamente, muda tudo. Então, ó, como que ela pergunta aqui, que eu até esqueci, quais são os benefícios tangíveis do autoconhecimento que o autoconhecimento pode trazer para a vida? Todos. Né? Tudo. Né? De você mudar a tua relação com as pessoas, de você mudar a tua relação consigo mesmo, de você... é tanta coisa, gente, aqui. Entendeu? De você conseguir atingir seus objetivos com muito mais facilidade e assim por diante. Tá? Às vezes as pessoas são criadas em ambientes o que a Serena colocou aqui? Ambientes ansiosos, de correria, de intensa competição, e se tornam mais ansiosos ainda. Comportamentos, né? Comportamentos adquiridos por causa do ambiente. Tá? Herança social. Entendeu? Herança social. Então, a Laís, segundo a minha terapeuta, amadurecer dói, mas é libertador. Querendo ou não, amadurecer está relacionado à mudança. Pessoal, processo de mudança, se alguém chegar para você e falar que
que o processo de mudança é simples, é fácil, é indolor, entendeu? Foge que é tabajara, tá? Dói, dói. Tem que sair da zona de esforço, da zona de conforto, tem que ir para a zona de esforço. Não existe mudança na zona de conforto, né? E o que o povo quer é zona de conforto. Aquele cara que não tirou o prego do sapato, zona de conforto, entendeu? Simples assim. Tá? Simbora. Embora que já está acabando o tempo aqui, ó, eu nem falei dos pais ainda. Vamos lá. Outra pergunta aqui. Quais são os desafios típicos enfrentados por filhos adultos ao buscarem um caminho na vida? Quais são, pessoal? Os desafios típicos enfrentados por filhos adultos, né? Isso é claro na visão dos pais, tá? Quando a gente fala de filho adulto em relação aos pais, existe uma ansiedade? Sim ou não, gente? Quando o pai começa a perceber que o filho está tendo alguma dificuldade, né? Existe uma ansiedade aí? Sim ou não? Sim. A Laís precisava dessa live, Laís. Sim, né? Existe um processo de ansiedade aí, né? Porque o pai, a mãe, entendeu? Quer o melhor para o filho? Claro que quer o melhor para o filho, entendeu? Só que aquele negócio... E uma coisa, pais, vocês têm que tomar cuidado, né? Seus filhos não são vocês, né? São seres únicos, como vocês são seres únicos. Então dê atenção a isso, né? Eles talvez pensem diferente de vocês. Isso talvez é a certeza, né? Eles pensam diferente. Porque acontece muito, né? Do pai, a mãe quer que o filho siga o mesmo processo, a mesma intensidade que ele faria. Só que esse pai, essa mãe, não parou para pensar como que ele criou esse filho. O quanto que ele poupou, talvez, esse filho de sacrifícios. Né? É aquele negócio, eu não vou deixar o meu filho passar por aquilo que eu passei. Mas lembre que você é o que é por aquilo que você passou. Se ele não passar por aquilo que você passou, ele não vai ser você, né? Ele já não vai ser você passando até pelo que você passou. Mas aquele negócio, se você não deixa a criança ralar o joelho, né? Quando ela ralar o joelho lá na frente, ela não vai saber o que é aquilo, não vai saber qual que é aquela dor, né? Ela não vai saber o que fazer daí para frente, né? Que ela ralou o joelho, tem que levantar, né? E ir embora, e tocar para frente, fazer a coisa acontecer, né? Fazer a coisa acontecer. A Laís, e quando não sentimos pertencentes ao ambiente que fomos criados? Deixa eu ver antes aqui. Pais projetam suas frustrações nos filhos. Então, e eu ia chegar exatamente nisso, né? Daquele pai que quer que o filho seja advogado que nem ele. Daquela mãe que quer que a filha seja bailarina porque ela não conseguiu ser bailarina. Aquele pai que quer que o filho seja jogador de futebol porque o pai dele não deixou ele ser jogador de futebol. E eu estava escutando outro dia, ontem, no Pânico, Marcelinho Carioca, lá, né? E ele contando a história dele, né? Do pai dele, né? O quanto que o pai dele, né? Deu valores, passou valores para ele, né? Para ele ser o cara que ele é, entendeu? E assim por diante. E ali, em um momento, ele falou, então, o meu pai, entendeu? Ele não conseguiu ser o jogador de futebol que ele queria ser, porque o meu avô não deixou. Meu avô falou que futebol era para vagabundo. Jogar futebol é para vagabundo, tem que trabalhar. Né? E por isso que meu pai me deu um apoio, né? E fez, né, o caminho para quê? Para facilitar a vida do Marcelinho. Né? Então,
aí ainda deu certo, foi show, mas quantos, né, que tem que fazer exatamente aquilo que o pai e a mãe não conseguiu fazer, né, as frustrações do pai e a mãe, né? E voltando para a Laís aqui, quando não nos sentimos pertencentes ao ambiente que fomos criados. Então, isso é algo profundo, Laís. Isso é algo profundo, né? Percebe? Quando que acontece muito isso, tá? E eu não sei se é o teu caso, né? Mas em relação a pacientes que já passaram por aqui, né? Percebe? Vamos dizer que numa família, né? Uma família lá de pai, mãe, mais 2, 3 irmãos, né? A família ali é toda, não é, focada no neurótico. É tudo certinho, tudo dentro das regras, né? E aí um desses filhos vem perversinho. E perverso, gente, não é aquele que toca fogo no gato, né? É a ovelha negra, entre aspas, da família. Né? É aquele que não costuma seguir as regras. Percebe? Aquele que não costuma seguir as regras. Então, chegou ali, né, na família, uma ovelhinha negra. Então, todo mundo faz bonitinho, papai e mamãe, e aquele não faz. Né? O que acontece aí? Ele começa a ser separado. Né? É o patinho feio. Né? Pô, as historinhas de criança são muito boas, tá, gente? É o patinho feio. Ali começa a ser deixado de lado. Né? E aí começa talvez vir esse sentimento, né? Esse sentimento de ovelha negra, né, Thaís? Esse sentimento de não pertencer, de não pertencimento. Tá? Mas não quer dizer que as pessoas ali não gostam daquela pessoa. Na verdade, não gostam do que ela faz. Né? Por quê? Porque ela não quer seguir a regra do jogo aqui. Entendeu? E aqui tem que seguir a regra. Percebe? Então, pode ser isso, entendeu? Mas a sua terapeuta está aí ao vivo e a cores, aí depois você destrincha com ela. Tá? Mas, voltando, eu nem sei para onde que eu tenho que voltar. Tá? Mas esse negócio agora do pertencimento aqui, eu até perdi o foco do que eu estava falando antes. Então, pais, voltei. Então, pais, né, que trazem frustrações daquilo que não fez, às vezes despeja isso em cima de um filho. Né? Então, o que acontece muito? De um pai ficar ansioso porque o filho não consegue passar na faculdade. Ele não conseguiu de novo e tal. Né? Ou porque nos relacionamentos dele, né, as pessoas que ele está se relacionando, né, seja amoroso, seja amizade, né, não é certo essas pessoas. Né? As pessoas não vão ajudar ele. Não. Então, e em cima do que esses pais fazem essa avaliação? Em cima dos conceitos que eles trazem com eles. Né? Os conceitos deles. Percebe? E não quer dizer que para o filho vai estar bom ou vai estar ruim. Entendeu? Ou não consegue emprego, né? As coisas não fluem. Né? Ou ele não quer dar um emprego melhor do que esse. Então, aí a pergunta é, o que teu filho acha? O quanto você parou, né, para conversar com seu filho? Né? Aqui, ó, é a próxima pergunta. Como pais podem desempenhar um papel positivo ao orientar filhos adultos sem rumo? Então, primeira coisa, apoio emocional, né? Orientação. Mas orientação não com julgamento, gente, não é julgando. É aquilo que você traz experiência da sua vida. Né? Fala, ó, filho, né? Eu fiz assim, assim, assado, não foi legal. Ou fiz assim, assim, assado, e foi legal, percebe? Então, conversar, entendeu? Bater papo, entendeu? Dar autonomia para esse filho, né? Deixar o caminho aberto o quê? Para conversar, entendeu? Para trazer as informações, porque muitas vezes os filhos não trazem informação, não conversam com os pais porque eles sabem que vão ser julgados.
né? Sabe que vai ter um julgamento, sabe que vai ter uma imposição. Então, é aquele negócio. Aí fica um de um lado, né, sofrendo porque as coisas não acontecem lá, né, e o outro sem poder ter um auxílio, uma orientação, um apoio, né, porque não encontra isso nos pais. Entendeu? Então, uma escuta empática. Certo? Senta ali, porque, cara, se papais, mamães, entendeu? Se vocês pararem, pensar, vocês vão ver que muitas coisas que seu filho está passando hoje, você passou lá atrás. Né? Na tua adolescência, no começo da tua idade adulta, muita coisa. Né? E talvez coisas que teu filho não passou é porque você não permitiu. Então, é a hora o quê? De você começar a ajustar isso, começar a passar informações que talvez tenha que ter passado lá na frente. Né? Criar metas realistas, né? Mostrar, né, a realidade, aquilo que está acontecendo, entendeu? Oferecer recursos. Né? Isso são tudo formas dos pais começarem a lidar com esses filhos. Percebe? Incentivar o desenvolvimento pessoal. De novo, ó, autoconhecimento, percebe? Fazer um caminho para esse teu filho se conhecer. Né? A Renata colocou aqui, não é fácil, um filho é diferente do outro, a gente nunca sabe onde está errando. Então, Rê, não é, e educar é muito difícil. Ô, minha practitioner, cuidado com essa frase que você colocou por último aqui. Então, percebe o seguinte, né? Onde eu estou errando? Eu não tenho erro. Enquanto a gente estiver procurando o erro, a gente não encontra a solução, a gente não encontra o melhor caminho. Percebe? Então, o que eu posso fazer diferente para ter o resultado que eu quero? Lembra, né? Eu falei agora há pouco de objetivo. Né? Qual é o seu objetivo? Porque a partir do momento que você define o seu objetivo, você tem que começar a fazer o quê? Um caminho para saber o que você tem já para aquele objetivo, o que você tem que ir buscar de recursos para aquele objetivo, né? Como que você está se vendo, né, realizando aquele objetivo, e assim vai. Não vamos entrar, porque a gente muda a conversa aqui. Então, é entender, né, primeiro, o que eu posso fazer diferente, né, se o resultado que eu estou tendo com meu filho não está legal. E uma coisa eu já falo para vocês, né, principalmente pais hoje de crianças, né, dos seus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deixa ralar o joelho. Percebe? Põe para fazer aquilo que você está fazendo. Não é sofrer, você não precisa espancar. Se você foi espancado quando criança, ninguém está falando disso. Né? Mas aquele negócio, você detestava lavar o quintal, você detestava lavar a louça, arrumar a cama. Ai, meu filho não vai passar por isso. Sinto muito pelo seu filho. Ele está deixando de aprender coisas que são muito importantes para ele aprender exatamente nessa fase. Então, né, ser pai, ser mãe, para e percebe quem é você hoje. Tá legal? Aquilo que você trouxe de bagagem para a sua vida está facilitando o teu caminho? Aquela louça que você aprendeu com 7 anos a lavar, está facilitando o teu caminho hoje? Se tá, seu filho merece isso. Teu filho merece isso. Ele merece ir lá, né, também com 7 anos, ele começar a aprender a lavar a louça. Com 10 anos você tinha que ir sozinho para fazer compra, para ir no mercado, sei lá o quê. Né? Foi importante para você? Talvez as circunstâncias hoje são diferentes daquela época. Né? Os riscos que tem. Avaliando riscos, mas procura fazer um caminho, né, para o teu filho ser independente, ter autonomia. Porque não adianta você exigir autonomia do seu filho, entendeu? Se você não deixou ele aprender isso lá atrás, quando era para aprender. Então, autonomia a gente vai conquistando dia a dia, né? Quando permitem que a gente conquiste autonomia, né?
É aquele negócio, se você entrar numa empresa hoje, entendeu? Fazendo o serviço XYZ e não te deixarem fazer nada diferente daquilo, você vai ficar a vida inteira fazendo aquilo. Ou se você não tiver curiosidade, né? Tiver na tua zona de conforto, tá legal, né? Eu colocando, empilhando essas folhas de sulfite, tá legal, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Beleza, só não reclama lá na frente. Você ficou a vida inteira, né, empilhando folha. Então, depende o quê? De você buscar informação. E é claro, de alguém permitir isso. Porque a criança busca. A criança busca. A criança não é boba não, entendeu? Ela vai buscar. É claro que ela vai buscar aquilo que é melhor para ela, né? Que ela mais quer no momento. Entendeu? E às vezes existe a fase que a criança cata uma vassoura lá com seus 4 aninhos e quer varrer a casa. Né? E aí o pai e a mãe tira a vassoura. Não pode. Pode, deixa lá. Não vai varrer nada, mas deixa lá. Percebe? Por quê? Aí quando eu tiver adulto, né, talvez tenha mais autonomia. Percebe? Então, o que é importante aí? Né? Primeira coisa, né, estar aberto para escutar aquilo que teu filho tem que mandar de informação para você. Talvez vai cair umas fichas daquilo que você não permitiu que ele fizesse, né, na idade que deveria ter feito. E tá tudo bem, né? Voltando para a Renata aqui, não tem nada errado. Foi o melhor que você podia fazer naquele momento, né? Porque naquele momento você não tinha assistido essa live ainda. Agora você assistiu a live, agora, né, você sabe o que vai fazer daqui a pouco. Por isso que eu já catei, né, os pais aqui, da criançada, para quê? Para quando tiver filho adulto não tá passando, né, por aquilo que os que têm filhos adultos hoje talvez estejam passando, as preocupações. Né? Ó, preocupação, tá se ocupando por algo que não aconteceu. Isso gera ansiedade. Né? A gente já está falando de ansiedade. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Se tiver perguntas, vão fazendo aí, tá? Ó, pergunta, de que maneira o autoconhecimento pode ajudar no estresse e na ansiedade, né? A gente até já falou sobre isso, né? Mas como que o autoconhecimento vai ajudar no estresse e na ansiedade? Como, pessoal? Vocês que estão aqui comigo desde o começo. Vamos lá, cadê a Thaís? A Thaís que gosta de... Thaís, ó, eu vou entregar, tá? Quem colocou lá o tema de autoconhecimento foi a Thaís, tá, gente? Foi ela. Por isso que ela, quando tem autoconhecimento, ela chega e já... Ela tem praticado muito o practitioner que ela fez, né, Thaís? Então, pessoal, como, né, que o autoconhecimento vai me ajudar aí, né, para gerir esse estresse, essa ansiedade? Como? Cara, de novo, ó, a partir do momento que eu estou estressado, né, o que é estar estressado? Eu costumo usar o exemplo do elástico, entendeu? O elástico soltinho aqui, ó, ele não está estressado. A hora que você estica ele está estressado. Percebe? E se você soltar uma ponta? Percebe? E é mais ou menos isso. Então, quando você está estressado, você está num limite. Né? Qual o limite? Talvez o limite da sua paciência, talvez o limite da sua flexibilidade, talvez o limite da sua irritabilidade. Né? Então, está num limite. Percebe? E como que o autoconhecimento pode me ajudar? Né? Esse autoconhecimento é eu me conhecendo. Então, eu percebendo aquilo que me leva ao meu limite, para eu poder parar antes. Né? Então, às vezes, dentro do lugar onde você trabalha, aí, né? No lugar onde você trabalha, tem uma pessoa que te tira do centro. Que ela começa a falar e reclamar, né? E te tira do centro. Né? A Thaís colocou aqui, o autoconhecimento vai te trazer as ferramentas necessárias para lidar
lidar com ansiedade, para lidar com tudo, né, Thaís? Então, aquela pessoa te tira do centro. Por qual motivo ela te tira do centro? Por qual motivo, né, ela faz você se estressar, né? Você ir para o seu limite? Porque talvez tenha algo aí na tua linha do tempo, né, que te remeta, quando ela começa a falar, que te remeta lá, naquele momento. Talvez um tio, um professor, um colega, um pai, uma mãe, um irmão, um avô, uma avó. E dispara o quê? Âncoras. Gente, entenda o seguinte, tudo que acontece na nossa vida não acontece aqui nesse momento. Já aconteceu. É a informação que você traz para você, né? Então, aquilo que a gente está vivendo aqui nesse momento é tudo relacionado com o que a gente já viveu, a gente já conheceu. Percebe? Então, as minhas reações aqui é em relação a tudo que eu trago na minha vida. Então, é entender por qual motivo que aquela pessoa que fala daquele jeito, naquele tom de voz, percebe? O tipo de informação que ela está mandando me afeta. E se me afeta, eu comigo mesmo. Nada acontece fora. Tudo acontece dentro. Está aqui dentro acontecendo. Está me afetando. Então, enquanto eu não conhecer, né, o que está me afetando, por qual motivo aquilo está me afetando, eu vou continuar me afetando. Eu vou continuar afetado, né, com aquela pessoa. E não só com ela. Qualquer outra pessoa que faça a mesma coisa que ela vai me afetar. A partir do momento que eu perceba, pô, isso me afeta, né, por causa, né, daquele tio. Então, ela não é aquele tio. Então, vamos resolver aquilo, né, que eu estou carregando até hoje aqui na minha vida, né? Isso dentro de um processo de análise, de hipnoterapia, percebe? Você elimina, facinho, facinho, né? Resolve. E até de você só ter o conhecimento, né, e saber que é lá, se é lá, deixa lá, né, que a gente adora voltar para o passado, viver lá no passado, chorar me engano, né? Você já não vai ter mais problema com essa pessoa. Ela já não vai mais se estressar, percebe? Ela não vai mais te estressar. E a mesma coisa acontece, entendeu? E a mesma coisa acontece com a ansiedade, né? A Thais colocou aqui, com outras emoções também. Deixa eu ver. A Bianquinha. Saber disso mudou muito a minha vida. Aprendi no treinamento que fiz que aquilo que me irrita não é à toa e nem do nada. É seu. Simplesmente isso, né, Bianca? Né? Seu. Então, a partir do momento que você sabe disso, isso é libertador. Até que você colocou lá, autoconhecimento é liberdade, é se libertar. É libertador, porque enquanto você não tem conhecimento disso, você acha que é do além. Pessoal, quando eu falo, né, da minha timidez, que eu vivi com ela por 40 e poucos anos, entendeu? Eu estava preso a ela, eu acreditava que ela era minha e acabou. Eu tinha nascido daquele jeito. Entendeu? Na hora que eu percebi que eu não era tímido, eu estava, que eu podia mudar aquilo, liberdade total. Estou aqui com vocês hoje. Estou aqui falando, né, para uma câmera, coisa que lá atrás nunca ia acontecer. Então, a gente pode mudar a nossa vida a qualquer momento, pessoal. A gente pode sair de um processo de ansiedade a qualquer momento. A gente pode mudar um padrão, entendeu? Com as pessoas que fazem parte da nossa vida, a qualquer momento, com os nossos filhos adultos, como a gente já está falando aqui, a qualquer momento. Mas para isso é necessário o quê? Você entender o que está acontecendo. Você se conhecer. Entendeu? Isso facilita, né, 1000% o caminho. Entendeu? Facilita e facilita muito. Entendeu? E facilita muito. Então, pessoal, vamos se conhecer. Vamos se conhecer. Aqui, né, na live, já é um processo de autoconhecimento. Né? Para quem aqui, né,
teve alguma informação que rolou aqui no nosso bate-papo aqui, que já deu um tchum, já acendeu a lampadinha, né? Coloca aí, né? Para quem foi, já coloca aí, eu, para quem já caiu uma fichona aí, né? Daquilo que a gente está falando aqui. Porque vai cair, entendeu? Você vai perceber, né? O Kleber colocou aqui, quando me conheço, eu não falo de culpa, e sim de responsabilidade. Você traz uma responsabilidade. Então, e a responsabilidade, ó, a Ana colocou aqui, irrita tanto que dá vontade de pontinhos. Então, ó, o irritar, Ana, deixa eu voltar para o Kleber, o irritar, né, se você está se irritando com algo, percebe? É afeto seu. É afeto seu, é entender, né? Por qual motivo isso ou aquilo te irrita. Ou isso ou aquilo te deixa chateado, né? Colocou aqui, Thaís colocou aqui, várias emoções aqui, ó, e com outras emoções. Então, qual emoção, né? Qual emoção que está gerando aí nesse momento, ela está presa no teu passado. Né? Pior que ela não está presa, ela está solta, porque ela chega até aqui no presente. Entendeu? Então, voltando pro Kleber, né? Culpa. Né? Quando a gente fala de culpa, para mim, culpa é quando eu faço algo de uma forma proposital. Né? Aí eu posso sentir culpado. Quando eu faço algo que está acontecendo no meu dia a dia, aconteceu, né? Não foi intencional, eu não tenho culpa. Né? Eu posso sentir muito por aquilo que aconteceu. Então a gente tem que começar a dar atenção. Né? E uma coisa que eu falo muito dentro do setting aqui, das pessoas, né? Dentro do setting, nas mentorias, eu falo muito para as pessoas. Evita a palavra culpa. Muda isso, muda essa palavra para sinto muito. Né? Em vez de você chegar para a pessoa e falar desculpa, porque desculpa quer dizer que você tem uma culpa e você quer eliminar essa culpa. Né? Então, em vez de usar essa palavra, use a palavra sinto muito. Vocês vão ver que vai mudar muito, entendeu? Em relação ao sentimento de vocês. Né? Ó, essa aqui eu devia cobrar, essa informação. Devia cobrar, ó, só os Zeus aqui embaixo. Então, e o Cleber coloca de responsabilidade. A gente é responsável por tudo aquilo que a gente está construindo, por tudo aquilo que a gente está realizando na nossa vida. Isso sim. Não adianta você transferir a sua responsabilidade para outro. Percebe? Nós somos responsáveis por cada ato, né? Por cada respiração que a gente dá, a gente é responsável. E isso não quer dizer que tem a culpa. Né? Mas que você é responsável, Tem como? O que quer dizer responsável? Né? A responsabilidade daquilo que você fez. Né? Se você que fez, você que é o responsável por aquilo. É que as palavras... Eu vou fazer uma live, cara, só de palavras logo. Entendeu? Porque as palavras, elas têm muito peso. E para cada um, às vezes, tem um peso diferente, tá? E isso a gente fala muito dentro do practitioner, né? Então tem pesos diferentes as palavras para as pessoas, né? Mas elas têm, todas elas têm peso. Então, pessoal, voltando aqui, se alguém tiver alguma pergunta que talvez, né, passe pela cabeça depois da live, coloca lá no direct, tá? Coloca lá no direct, manda, ou no meu WhatsApp, manda mensagem, manda para mim que eu respondo para vocês, tá bom? E gratidão a cada um de vocês. Vocês sabem o quanto que estou aqui no meu coração, o quanto vocês fazem parte, da minha vida, principalmente nesse processo de transição, né? Nesse processo de transição, e tem coisa nova para chegar logo logo, né? Online. Estou focando bastante nas mentorias, tá? Então aquele negócio profissional, pessoal, estou focando bastante nas mentorias. Vou criar uma mentoria em grupo, né? Logo eu vou trazer essa informação para vocês, entendeu?
E o tema, como a Márcia perguntou aqui, o tema da próxima live é tecnologia versus saúde mental. Tá? Então se preparem os seus celulares aí, mas não vão atacar na parede, tá? Mas vão entender exatamente o que talvez eles venham fazendo com vocês, com a ansiedade, a angústia, a depressão, a raiva, qual é a emoção, né? E o quanto você está somatizando tudo isso. Falou? Gratidão, pessoal. Fiquem com Deus, né? E tamo junto. Né? Quarta-feira que vem, às 20 horas, estamos aqui para a Jornada da Transformação, que esse vai ser o nome da nossa live agora, de agora em diante. Okay? E vai mandando, né, o post, vai mandando o pessoal, vai chamando o pessoal para a live. Vamos transformar mais vidas aí. Nossos amigos, nossas amigas queridas aí merecem muito isso. Eu acredito. Beijos, fiquem com Deus. Deixa eu ver, eu desligo isso aqui agora. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Gratidão.